vai ser bem interessante estar aqui com vocês hoje. Estou bem feliz, porque essa semana inteira eu pude fazer um trabalho de revisão, inclusive voltando na minha tese, né, que se intitulou Trabalho e Educação para ir além, onde eu pesquisei as desempregadas da região metropolitana de Porto Alegre, aqui no ano de 2001 a 2011. Então, eu usei muito a obra da Eliette Saffioti, né, para discutir mulheres na sociedade de classe, mulheres no mercado de trabalho, o que significava ser desempregada da vida, né? A minha dissertação concluiu que para essas mulheres estar desempregada do trabalho, né, do emprego, também significava estar demitida da sua própria vida, né? E aí foi muito bacana que eu pude retomar os textos da Saffioti e para poder montar essa aula e discutir com vocês, tá? A minha ideia é que seja uma aula no sentido de partilha. Eu trouxe algumas chaves analíticas, principalmente das críticas que a Eliette Saffioti vai fazer ao materialismo histórico, né? Porque ela vai fazer críticas ao materialismo histórico, principalmente uma obra principal do Marx e do Engels, que é o Estado, a propriedade privada e a família, e também, fundamentalmente, o que eu acho que é o mais avançado no pensamento da Saffioti para o feminismo de esquerda, que é a crítica ao trabalho improdutivo que não gera valor, né? E trazendo essas chaves de leituras analíticas, a gente poder pensar, enfim, o que isso ainda está atual e o que é atual para um feminismo de esquerda. Tá? Então, pensei um pouco isso para hoje, pensei em 2 momentos e que a gente possa fazer esses momentos bem dialogados, né? Mas que a gente também possa ter o tempo de eu trazer as questões para que a gente possa conversar, tá? Então, se alguém quiser me interromper, me pedir, não é me interromper, né? Interromper é coisa de homem, né? Mas se alguém quiser pedir a voz para falar, quiser falar no meio da minha apresentação, pode levantar a mãozinha, assim que eu terminar o raciocínio, eu abro o microfone para vocês, tá? Eu dou a voz para vocês. Sempre pensando que é a seguinte, né? Nós vamos ter 20, 30, 40 pessoas na sala, e se a gente falar mais que 3 minutos, isso vai prejudicar, né? A possibilidade de outras companheiras, outros companheiros também quererem falar. E a gente tem um tempo, né? Que é 2h30 de reflexão. Tudo bem assim, gente? Pode combinando assim? Pode ser? Vocês podem responder pelo chat, podem responder pelo fone também. Eu não sei se vocês estão me escutando, essa coisa da tecnologia, como a gente não vê vocês, como a gente não sente vocês, a gente não sabe, né? Então, esse negócio de estar escutando é muito bizarro, assim. Pode ser assim, gente? Ok? Deixa eu tentar botar aqui meu layout no maior. Ok, por mim tudo bem. Passar aqui para ver vocês mais possível. Vocês estão vendo minha apresentação? Então? Sim. Tá bem. Então, como é importante para essa aula, eu já ministrei uma aula que está também gratuita aí na plataforma do Instituto Humaniza, que é um instituto que eu presidi um tempão aí. A gente fez uns cursos também de formação. Essa aula está gratuita, que é sobre o poder do macho, a obra O Poder do Macho, da Eliette Saffioti. Nessa aula, eu discuto profundamente o texto, né? Faço uma leitura dirigida do texto. Portanto, nessa aula aqui, eu não vou discutir o poder do macho, eu vou falar dele como sendo uma obra primeira para se iniciar o pensamento da Saffioti, apesar dela vir depois da Mulher na Sociedade de Classe, que é essa obra aqui, né? Ela é uma obra mais, digamos assim, panfletária da Eliette Saffioti, né? Onde a gente consegue ter uma noção, uma introdução ao pensamento da Saffioti. Ela não é uma pensadora fácil de ler, tá? Ela não é uma pensadora fácil de ler, porque a escrita
E a escrita da Safiotti, ela está extremamente ortodoxamente embasada no materialismo histórico. E o materialismo histórico tem questões muito próprias, né? Inclusive palavras muito próprias, né? Então, ela escreve a partir desse lugar, ela se situa nesse lugar. Então, às vezes, a gente não entende o que ela está falando, porque esse conceito que ela está trazendo é um conceito que vem no anterior, que está lá no marxismo, que está lá na origem do marxismo, tá? Mesmo que ela esteja discutindo com o conceito ou trazendo a crítica, ela é um pouco difícil. Mas ela não é impossível, né, gente? Então, e ela assim, digamos, para nós, assim, ela é a pioneira, né, de um feminismo de esquerda no Brasil, né? São delas os primeiros textos. Ela não é a pioneira do feminismo, a gente tem outras antes, Maria Lacerda de Moura, Anísia Floresta, enfim, mas do ponto de vista de discutir mulheres, trabalho, classe, sociedade, é a Safiotti, tá? Então é muito importante chamar atenção para essas coisinhas que ajudam a gente a situar o pensamento dela, tá bem? Eu queria perguntar para vocês, vocês conhecem essa Safiotti? Vocês já ouviram falar? E o que vocês conhecem dela? Não conhece? Já ouvi falar, já vi citações em artigos, mas nunca li. É bem difícil mesmo. Já tem alguns anos. Alguém conhece algum texto? Conhece, já li, gostei muito. Já usou, Natália, em alguma fundamentação teórica, o pensamento da Safiotti, ou só mesmo leu? No projeto de pesquisa, legal. Não conheço, só pela escola. Legal, Carolina. E vê, né, Carolina, a Safiotti, ela tá ali numa pegada junto com a Ivone Gebara, né? Ambas são pioneiras no marxismo brasileiro, enfim, né? Feminista do Buarque de Holanda, sim. Elas estão juntas ali, né? Enfim, tem essa Safiotti, depois vem a Gebara, enfim. Incrível que nem nos grupos de CUT, de sindicalismo, enfim, a gente tem conhecimento disso, é um silenciamento masculino mesmo, né? Porque eu sou atuante nesses grupos e nunca tinha ouvido falar. Exato, Regiane. Tu sabes que eu vou falar um pouquinho também porque a crítica que ela faz à esquerda, né? Por que a esquerda silencia o feminismo, né? Ela é maravilhosa porque ela aponta muitas contradições, né? Inclusive no feminismo de esquerda e no feminismo europeu, né? Enfim. Então, gente, é uma leitura densa, exatamente. Esse texto especificamente, Mulheres, Sociedade e Classe, gente, é uma obra que todas nós temos que ler, sabe? Porque ela começa situando a mulher e o capitalismo, né? Os papéis sociais, né, que as mulheres vão precisar desempenhar no capitalismo e quais são as necessidades de reprodução do capitalismo onde as mulheres são úteis, né? Então ela faz uma crítica fundamental. Ela vai falar da maternidade, qual a função da maternidade no capitalismo. Então ela vem fazendo esse traço da Europa, né? Chega na América Latina, chega no Brasil. A gente pensa que só que quem pensa o Brasil são Caio Prada Júnior, Florestan Fernandes, enfim, não que nada. Eliade Safiotti pensa o Brasil numa perspectiva de gênero. Rita, mas a perspectiva de gênero da Safiotti ela é binária, é estreita, é cheia de limites, mas é uma perspectiva de gênero, né? Ela traz isso não só numa discussão
sociológica, filosófica, mas também antropológica e estatística. Ela tem a segunda parte do livro, ela faz todo um estudo sobre o mercado de trabalho no Brasil nos anos 60. Incrível como ela faz uma comparação entre o mercado de trabalho e a escola, mostrando que as duas coisas são associadas. As mulheres estão fora da escola e também estão fora do mercado de trabalho, e elas começam a adentrar o mercado quando o capitalismo precisa dessa mulher, né? Enfim. E aí ela vem, gente, aponta soluções feministas nesse texto, e ela finaliza trazendo algumas conclusões que, na verdade, são assim o que ela fala da instrução, essa parte é a parte que eu mais gosto do texto dessa Fiote, desse texto em específico, porque ela também vai trazer uma discussão sobre como é que se dá a instrução das mulheres desde a invasão, né, passando pela colônia, pela escravidão, enfim. Então ela é um patrimônio. A nossa instrução na República, o nascimento da escola moderna, né? Então, ela é uma obra fundante e clássica para o feminismo de esquerda. Tá? Então, eu vou me deter nessa obra especificamente, porque as outras duas já têm aulas minhas gravadas. Quem tiver interesse, eu convido vocês para participar, tá? Então, gente, deixa eu passar aqui o meu PowerPoint. Agora eu fiz um cursinho, viu, de Meet, e agora eu já sei como que eu faço para passar o material e ver vocês. Eu estou muito feliz com o meu resultado do meu curso, já recebi até o certificado. Então, eu olho vocês e vejo a minha tela, sabia? Então, o objetivo desse encontro nosso aqui não é aprofundar nenhuma categoria e nenhuma chave analítica, tá? Como eu disse para vocês, é fazer uma partilha de quem foi essa mulher, né? E visibilizar essa pensadora e a sua obra. Esse é o nosso intuito, porque vejamos bem, quando eu pergunto para vocês se vocês conhecem Eliade Fiote, vocês vão dizer que 99% não a conhecem. Né? Então, é muito importante que que a aula cumpra esse objetivo, né? E aí a gente pode levantar uma hipótese, né? Essa hipótese que está na fala da Regiane. Por que será que essa mulher e essa obra é tão invisibilizada, inclusive na esquerda brasileira, né? Na esquerda latino-americana. Então, eu gosto muito dessa foto da Fiote. Quem trabalha com mulheres, né? Visibilidade das mulheres, é muito importante a imagem, as fotografias, né? Por isso que as pensadoras usam muito as fotografias, porque a gente, além de não a conhecer teoricamente, também não a conhece visualmente, né? Então, se a gente pensa, se eu pedisse para vocês pensar quem foi Marx, vocês conseguem vir na cabeça de vocês essa imagem aqui do Marx, né? Do barbudo, não consegue? Mas se nós não conseguir, mas nós não falarmos quem foi Eliade Fiote, a gente não saberia nem como que seria, né? A gente imaginaria. E ela está nesse contexto dos anos 60, escrevendo nos anos 60, que é onde estão os maiores intelectuais, né? Ali do ISEB, da formação de um pensamento de esquerda brasileiro, né? Ou da retomada da formação de um pensamento esquerda brasileira. Então, essa é a Eliade Fiote, né? Está ali, na frente, né, dos principais socialistas, enfim. Então, eu escolhi duas razões, emoções para essa aula de hoje, tá? A primeira, que seria o primeiro momento, que é a gente poder olhar e discutir a força da teoria da Eliade Fiote nesses 50 anos depois, né? 2019 completou 50 anos desse texto aqui, A Mulher na Sociedade de Classe. 50 anos, ele foi publicado em 1969, começou a ser escrito no início dos 60 e conseguiu ser publicado como tese de livre docência em 1969. Veja bem, ela começou a escrever esse texto na USP, orientada por Florestan Fernandes.
Só que a USP não aceitou o texto dela. Ela não conseguiu defender a sua tese na USP. Então, ela precisou fazer, ela sofreu muito por isso, né? E por conta de que, ali, enfim, mesmo a USP estando naquele momento histórico de reformulação social, cultural, do pensamento, enfim, ela precisou, então, se mudar para Araraquara, né, para Unesp, Estadual de Araraquara, e foi lá, então, que ela conseguiu defender a tese, enfim. E eu não vou falar um pouco disso, não vou falar sobre isso, porque acho que isso não é o caso, mas só para vocês perceberem os enfrentamentos que ela precisou fazer, né, para ser também uma intelectual dos anos 60 e uma intelectual de esquerda, né, mulher, né, enfim. E a segunda razão e emoção, assim, que me levou para a gente pensar, são os diálogos que essa obra da Elettra Fiotti tem com o feminismo de esquerda, né? Quais são os diálogos possíveis, enfim, e o que ainda dá e o que ainda não dá, né? Então, essa força dos 50 anos depois, para mim, está expressa na própria ideia de quem ela foi, né? Ela foi uma socióloga marxista. As pessoas tendem a encaixar a gente, né? Filósofos, sociólogos, mas, gente, quando vocês conhecem a obra de uma pensadora, vocês vão perceber que elas não são só sociólogas, né? Elas, a Eliette aqui, ela tem mais ou menos o texto tem 300 páginas, ela tem mais ou menos aqui umas 50 páginas que ela trata sobre a educação das mulheres, desde da invasão. Então, ela não foi só uma socióloga, sabe? Ela foi uma socióloga, ela foi uma antropóloga, ela foi uma educadora, ela foi uma pesquisadora, enfim, né? E que foi defensora dos direitos das mulheres, né? Ao longo de toda a trajetória profissional e pessoal, né? Ela articulou teoria e prática como dimensões indissociáveis, né? Depois a gente vai entender um pouco isso no que ela vai cunhar e chamar de novelo dialético, né? Então, ela, assim como as revolucionárias, enfim, né? Ela vai dizer que teoria e prática não se separam, né? Mesmo a reflexão mais teórica à prática do pensamento aí, né? Então, não é possível que se separe, né? Uma questão importante é que a Safiotti, diante de inúmeras pesquisas, textos, artigos, a gente tem uma obra que está praticamente quase toda disponibilizada integralmente. Quem vai a Araraquara, né, lá na Unesp, tem não é um museu, mas tem um memorial que se chama Eliette Safiotti, que toda a obra está disponível gratuitamente para a gente pesquisar, né? Eu passei uns dias lá, é muito legal, assim. E a gente percebe que toda essa obra, toda essa inclinação, todo esse trabalho teórico que a Eliette Safiotti faz, né? Desenvolve e deixa para nós, né? É uma obra que passa pela análise do papel das mulheres no mundo do trabalho, né? Elaborando primeiramente uma reflexão sobre as mulheres no capitalismo, sobre as mulheres no mercado de trabalho, né? E depois ela começa a estudar as empregadas domésticas em São Paulo. Depois ela tem uma obra muito interessante, gente, que são de 3 volumes dela, que diz respeito às professoras primárias e às trabalhadoras têxteis ali em São Paulo. Então, percebam, ela passa uma vida na produção científica, se dedicando a produzir esse conhecimento engajado, né? Ou, como a gente vai usar numa linguagem materialista, socialmente útil, né? Então, ela passa 50 anos da sua vida como professora e como pesquisadora, produzindo conhecimento de uma forma engajada, né? Militante engajada. Então, é fundamental que a gente reconheça e visibilize essa mulher e essa obra, né?
A principal obra dela, geralmente, a principal obra de uma autora é a primeira obra, né? Então, eu reafirmo, concordo com muitas colegas que também estudam o pensamento dela, que a obra intitulada Mulher na Sociedade de Classe, Mito e Realidade, né? Ela vai desconstituindo, por isso que ela trata da maternidade aqui nesse texto, por isso que ela vai discutir com Marx e com Engels, né? Sobre, daí eu já vou falar aqui sobre quais são as duas principais críticas da Safiotti à teoria marxista, né? Porque ela vai desfazendo esses nós, né, sociais em relação à presença das mulheres na sociedade e no mercado de trabalho, e vai constituindo aquilo que é próprio de quem se articula ou se filia a uma teoria materialista dialética, construindo um novelo dialético na compreensão da realidade, né? Ou da compreensão dos fenômenos. Ela também não deixa de ser uma boa como se diz, uma boa durkheimiana, né? Ela vai dizer que um bom fenômeno social é compreendido como um outro fenômeno social e que vem um outro fenômeno social. Então, ela tem aí como ela é socióloga, ela tem aí uns respingos aí da teoria do Durkheim do fenômeno social que é muito interessante. Então, essa obra ela é um marco no estudo de gênero no Brasil. Quem quer começar a estudar gênero tem que começar a ler Eliette Safiotti e Ivone Gebara. São elas que começam a cunhar no Brasil esse conceito, né? Pioneiras nesse processo. E são as primeiras a dizerem, olha, seguinte, as mulheres também, isso aqui é uma... Eu usei a citação literal, né? Que é a ideia de que as mulheres também são sujeitas ou protagonistas na história, né? E nós podemos tratá-las num cânone, no pensamento feminista no país, né? Tendo influenciado gerações de mulheres militantes, escrita no final dos anos 60, essa obra aqui, né? Só foi publicada em 69, e ela é fundamental para a gente refletir o nosso papel. E foi publicada, como eu disse para vocês, com as duras custas, né? Ela precisou fugir de vários lugares para conseguir dizer o que ela precisava dizer, né, gente? Porque uma intelectual, ela precisa dizer o que ela tem que dizer, né? Então, ela precisou fazer esses movimentos. Ela, na década de 70 e 80, ela ganha relevância nas pesquisas dos trabalhos das mulheres, abrindo um caminho para análise da presença feminina no mercado do trabalho, né? E, posteriormente, percorrido por muitas outras intelectuais. A gente vê, assim, intelectuais na área do trabalho e educação, da relação trabalho-educação, que é o meu passado, né, gente? Meu passado, eu estudei mais de 14 anos trabalho e educação, com essas grandes pensadoras que vieram depois, como Cássia Quenzer, Helena Irata, Nara Franzói, Conceição Paludo. Eu mesmo tenho 2 trabalhos publicados sobre a relação trabalho-educação e gênero, enfim. Então, e ela é uma pessoa de referência para a gente, né? Fundamentalmente. Ela destaca suas análises nas pesquisas sobre trabalhadoras domésticas, professoras primárias e costureiras. E aí, entre os principais trabalhos sobre essa temática, eu indico a profissionalização feminina, professoras primárias e operárias de 69, do artesanato à indústria, à exploração da mulher, né? Que são temas que vão passar por essas questões do trabalho das mulheres, né? Então, eu queria ler para vocês que essa potência dos 50 anos depois da Mulher Sociedade de Classe diz respeito ao seguinte. Eu vou pedir licença para ler um trechinho aqui do texto que nos ajuda a entender, né? Nos ajuda não é a entender, mas ver como ainda ela é viva, né? O principal mérito desse livro, né, Mulheres na Sociedade de Classe, é sem dúvida o de aplicar
minuciosamente a mais difícil, mais importante e menos utilizadas regras do método sociológico, né? Ela é uma socióloga, então ela vai ali, tá, como eu disse, passeando com você, passeando nos textos entre o materialismo e o fenômeno social do Durkheim, né? E aí, Durkheim disse muito claramente: a explicação de um fenômeno social deve ser buscada em outro fenômeno social, e não em fenômenos de outra natureza. Então, se as questões da maternidade é uma questão que está, como ela vai dizer, né? Se é algo que está sendo, é um fenômeno que advém tanto das questões da religião, né, e da sociedade capitalista, são esses dois fenômenos que têm que nos ajudar a explicar essas questões, né? Não pode buscar em outra natureza esse fenômeno, né? Com frequentemente, no entanto, são invocadas razões de ordem física, o clima para explicar o subdesenvolvimento de ordem biológica, a raça para explicar a posição das pessoas de cor, de ordem psicológica ou psicopatológica, e para canalizar a miséria dos países ricos. E não obstante, o desenvolvimento e status dos negros na hierarquia social. A pobreza no seio da sociedade, na abundância, são evidentemente fenômenos sociais, né? Não são fenômenos naturais. Né? Enfim. A opinião pública, e frequentemente essa especialista, hesitam em tratá-los de tais... a forma de explicar através dos fatos sociais, não levando em consideração as realidades válidas em sua ordem, mas importante para fortalecer uma explicação satisfatória das formas de vida da sociedade. É bem interessante dizer que essa obra é uma obra conflituosa, porque ela discute de frente assim, com as teorias, né? E a confusão atinge seu clímax diante do problema que trata a professora Eletza Fiotti, a situação que diz respeito ao homem e à mulher na sociedade, especialmente no mercado de trabalho. Quando cada um de nós procura definir-se, pode, evidentemente, deixar de mencionar, antes de tudo, o sexo que a pertence. Ser homem ou ser mulher constitui algo mais fundamental, como de ser negro, como de ser amarelo, como de ser vermelho, como de ser branco, como ser católico, como ser protestante, como ser espírita, enfim, não há uma hierarquia, né? Ela está querendo dizer, há uma simbiose. E é facilmente introduzido a partir da distinção fundamental do domínio da biologia, a imaginar outras séries de ordem psíquica, notadamente que explicam a atribuição de certos papéis sociais às mulheres e outros papéis sociais aos homens, né? Esse é um limite da obra dela, mas alguém precisou começar, né? Então, ela foi por aí. Então, essa é a grande importância desse texto específico. No texto O Poder do Macho, as pessoas perguntam quando que eu me tornei feminista, né? Eu sempre digo que foi quando o livro Poder do Macho caiu no meu colo, né? E foi literalmente assim, viu, gente? É muito interessante. Eu estava na biblioteca da URGS, e aí pesquisando uns livros da Eliette, e daqui um pouco o livro, que é O Poder do Macho, que é um livro fino, mesmo com a cara de panfletário, caiu no meu colo. E eu olhei desse Poder do Macho. Enfim, depois ali minha vida mudou, né? É um livro extremamente importante, assim, porque a Safiotti, nesse momento, ela faz a principal crítica, mesmo não estando citando dados, numéricos, enfim, mas ela faz a principal crítica que está presente no seu pensamento, que é a ideia simbiótica entre patriarcado, racismo e capitalismo. Né? Esse salto que ela faz, teórico-metodológico, né, vincula-se à indicação de gênero, raça e classe em suas análises. Ela não usa, não é possível a gente dizer que a Eliette não faça isso depois de todos os seus textos. Ela sempre olha
isso, e ela vai entender isso como síntese das múltiplas determinações. Né? O que quer dizer isso? Né? Isso é como eu disse, é uma linguagem tão difícil, né? Isso exatamente está lá na ideologia alemã, né? Quando Marx está refletindo, né? O que são as simples de múltiplas determinações na formação do pensamento, né? Da ideologia. E aí a Safioti sempre vai estar olhando isso, e é nessa obra que ela vai formular essa ideia, é nessa obra que ela vai se dedicar muitos momentos a escrever, então, sobre o sistema patriarcal, sobre o sistema racista e sobre o sistema capitalista, olhando na perspectiva histórica, antropológica, social, filosófica, né? E da educação também, porque ela diz, olha, isso aqui, essa ideia aqui imbricada, é uma ideia que vai estar ao decorrer da nossa educação, da educação das mulheres e dos homens. Porque a gente tem uma coisa, a gente tem um chavão, que virou um chavão, ou até uma ideia irrefletida, que é que o patriarcado, o gênero, diz respeito às mulheres, né? Sendo que isso é coisa das mulheres. Não, a Safioti vai dizer, isso é ensinado tanto às mulheres como aos homens, né? E às vezes ela vai dizer, e muitas vezes numa relação bacana, assim, mulheres permitindo e homens permitindo isso, né? Então ela faz isso e discute profundamente nesse texto. Um outro texto que eu acho muito interessante, muito, porque, como eu disse para vocês, Safioti, Ivone Gebar, essas mulheres, né, que tiveram lá, a própria Nízia, mas não assim falando da categoria gênero, porque isso é algo muito recente aqui no Brasil, a partir dos anos 60, né? É essa obra que se chama Gênero, Patriarcado e Violência, que a minha está se desfazendo aqui, gente, olha aqui. Tadinho, tem que mandar ajeitar isso aqui, de tanta gente usar, né? Que é onde ela vai, então, definir, né, de como é que esse sistema do patriarcado, aliado ao racismo e ao capitalismo, né, produzem relações de gêneros violentas, né? E é muito, muito interessante, porque ela vai olhar também, antes até do sistema patriarcal, ela vai olhar para sociedades matriarcais também. Então, é muito, muito interessante. Nessa obra aqui, a minha está despedaçada, ela amadurece articulações que chegam à formulação de um nó frouxo de gênero, raça, etnia e classe, né? O que ela vai falar, que onde ela vai dizer que é importante, nesse momento que ela vai começar a construir essa ideia de que o feminismo pode, então, afrouxar o nó nessa imbricação, né, que ela vai falar de imbricação e de simbiose, tá, gente? Não é interseccionalidade. De imbricação e simbiose de gênero, classe e raça. Tá? Então, ela vai dizer, o feminismo, e aí aqui na sociedade, no mito e sociedade, na realidade, ela tem mais ou menos umas 50 páginas que ela fala, buenas, então, qual é a solução feminista para isso? Ela fala aqui. Depois eu posso ler alguns trechinhos que eu acho muito interessante, né? Quando ela fala do nosso protagonismo, etc. E ela desenvolve uma proposta de novelo dialético para compreender a realidade, né? Ela diz assim, olha, nós temos que desfazer esse nó que está imbricando essas relações, esses sistemas, né, de opressão, e, ao mesmo tempo, a gente precisa, para compreender esses fenômenos, né, que geram violências, a gente precisa construir o que ela vai chamar de novelo dialético, né, considerando, então, o que a gente chama na teoria marxista de síntese de múltiplas determinações, mas que, na verdade, é cultura, economia, educação, religião, enfim. Tudo bem até aqui, gente? Ficou muito confuso aqui, foi possível entender isso assim? É que é difícil falar de uma obra em um parágrafo, né? Oi? Tudo bem?
Vocês estão tão quietinhas hoje. Estão com sono, é? Vocês estão com sono, mulherada? Não acredito. Desculpem os guris aqui da sala, os meninos, os ninhos, mas é que nós outras somos majoritariamente, tá? Ó, se você estiver com sono, ou se vocês achar que ficou confuso, vocês me param, viu? Porque a gente está se enrolando nesse novelo dialético. Tô enrolando vocês, né? Mas, ó, se não pegar, vem junto, tá? Que aí eu paro e a gente... É que é difícil explicar um texto... Esse texto tem praticamente 300 páginas e um parágrafo, mas a ideia é aguçar em vocês a vontade de ir lá e ler o texto e estudar, tá? Então, esse texto, Gênero, Patriarcado e Violência, é onde ela vai começar a fazer análises, né? No sentido do que ela vai chamar de desfrouxar o nó, né? E ao desfrouxar o nó, a gente possa construir um modelo de análise que seja na ideia de um novelo dialético, né? Ligado, então, a isso que eu falei, tá bem? Ai, tô adorando essa coisa de olhar vocês e olhar minha apresentação. Ai, tô animada com isso. Então, nesse texto, e especificamente essa questão da violência de gênero, que a Safiotti vai se dedicar a partir dos anos 80, viu, gente? Até os anos 80, ela tem uma obra extensiva sobre a mulher na sociedade de classe, mulheres no mercado de trabalho, mulheres na indústria têxtil, mulheres professoras primárias, enfim. Nos anos 80, ela começa a construir essa teoria mais ligada à temática da violência de gênero, né? E aí tem uma entrevista da Safiotti que eu acho tão bonita, ela falando, ela é uma pessoa bem difícil, viu, gente? Ela diz, você não entendeu o que eu falei? Isso é problema seu. Mas eu adoro ela, sabe? Porque os machos são tensos, tem que ser assim mesmo, né? Mas ela tem uma entrevista que ela fala que por que ela dá essa guinada, né? Ela sai do estudo sobre... Não é que ela sai, a gente nunca sai, né? Por exemplo, o trabalho de educação não saiu de mim, eu estou em outra vibe hoje, mas nunca saiu de mim. Eu vivo sendo chamada pelo meu histórico de atleta, né? Tô brincando, gente, pelo meu histórico passado. Mas ela vai dizer assim, olha, eu sofri tanta violência de gênero na universidade, na academia, olha a consciência da pessoa, né? Que eu resolvi dedicar a minha vida agora, a minha produção, para esse tema. Então, ela vai começar a construir como é que se diz? Uma biblioteca, enfim, uma obra imensa que diz respeito à violência de gênero, e que também vai extrapolar também só o campo da teoria, né? Ela vai para a luta política, ela vai fazer pesquisa e vai ajudar também na formulação de política pública para as mulheres, né? Ela vai se tornar, de fato, ela já tinha uma teoria extremamente engajada, ela vai se tornar uma teoria engajada militante, né? No sentido de que essa teoria toda é voltada para isso. E tem muitas políticas públicas no campo da violência, principalmente em governos anteriores, que são políticas que têm como base teórico-metodológica os estudos da Eliette Safiotti, né? Por exemplo, quando em um dos governos mais progressistas se lançou, então, um programa que se chamou Quintais Ecológicos, né? Todo esse programa, Quintais Ecológicos Urbanos, esse programa muito estava baseado nos estudos sobre gênero e violência da Eliette Safiotti, né? Porque os estudos dela também sempre apontam a importância da mulher, né, estar independente economicamente, né? Ela é uma leitora fiel de Simone de Beauvoir. Ela lê muito. Tem uma hora na entrevista que ela disse assim: o perguntador, né, o entrevistador pergunta: o que você leu, Eliette Safiotti? Ela disse: e aqui no Brasil não tinha muita coisa para ler, né? Porque só tinha homens. Então eu fui ler mulheres de outros lugares. Então ela é uma leitora fiel da Simone de Beauvoir. Ela disse, não gosto muito ela não gosta da Kollontai, né?
Ela diz que ela não gosta da Kollontai por causa do Stalin. Mas eu fui ler Rosa Luxemburgo, eu fui ler Simone de Beauvoir, e eu concordo com a Simone de Beauvoir que o caminho para a nossa emancipação é a nossa independência financeira, né? Então, toda a política pública de combate à violência contra a mulher tem que ter no seu cerne, vai dizer a Safiotti lá nesse livro sobre o gênero e violência, né? A questão da economia financeira, da economia da mulher, né? Da independência financeira da mulher. Isso é muito baseado e muito influenciado pela leitura da obra do Segundo Sexo, da Simone, né? E assim como a Simone, a Aliette também vai se tornando uma feminista, né? A Simone, quando começa a escrever o Segundo Sexo, ela não era feminista, ela inclusive fazia várias críticas ao feminismo, enfim. A Eliette, na Mulher na Sociedade de Classe, ela faz mais críticas ao feminismo do que mesmo da visibilidade. Mas ao longo elas vão entendendo que o feminismo, né, as duas vão se tornando feministas e vão entendendo o feminismo como uma chave teórico-prática para solucionar muitos problemas, né? Então, é muito importante que a gente consiga perceber também essa mudança de temas na obra das autoras, né? Então, esses textos de violência de gênero, né, da Safiotti, são textos que vão influenciar políticas públicas e são muito importantes para a gente pensar, né, o patriarcado, o capitalismo e o racismo simbioticamente. Então, eu só sugeri aqui para vocês, tá? Aonde a gente pode encontrar esse material, depois a gente vai disponibilizar para vocês. Mas seriam esses, assim, que eu acho que são os que eu li e eu acho mais interessante, né? Que já se mete a colher em briga de marido e mulher, né? Que ela desfaz um grande chavão que se tem, né? Aí da sociedade, como diz aí as colegas, acho que a Drica fala um pouco isso sobre essa confraria dos machos, briga de homem e mulher, não se mete a colher, a Safiotti vai dizer sim, se mete a colher, né? As contribuições feministas para o estudo da violência de gênero, né? A violência contra a mulher e a violência doméstica, ela faz uma discussão longa a respeito dessas duas ideias que parecem ser iguais, mas não são, né? Violência doméstica, a questão de polícia e da sociedade, né? Ela vai dizer, a questão das mulheres não é só ir na delegacia e denunciar, não. A gente percebeu e a gente vai discutir isso lá com a Drica no Cine Debate, que ou você tem uma sociedade que entende que a violência doméstica é um problema seu, ou, né, os homens vão continuar nos matando, né? Vão continuar nos matando. Então, esses são textos mais, digamos assim, essa primeira parte foi para mostrar a potência da obra da Safiotti, fundamentalmente esse texto da mulher na sociedade de classe. Então, antes da gente passar para esse segundo momento, eu esqueci de dizer algo que é bem importante sobre, fundamentalmente, a mulher na sociedade de classe, esse livro aqui, que é a principal crítica que a Safiotti faz à teoria marxista, né? Ela vai criticar o Marx e o Engels, dizendo o seguinte, olha, muito legal vocês dizerem que a mulher é importante o protagonismo das mulheres no sindicato, as mulheres terem igual condição de salário, mas vocês ainda continuam reduzindo as mulheres ao meio privado, porque todo o trabalho, a responsabilidade, aquilo que o Marx chamou de necessidade de produção da vida, que é comer, dormir, ter o que vestir, né? Isso tudo ainda está na mão das mulheres. Então, assim, ou seja, o doméstico ainda está na mão das mulheres. Então, não adianta, essa é a principal crítica que ela faz à teoria marxista nessa obra. E mais ainda, o que a teoria clássica, que o marxismo coloca, que o trabalho improdutivo, que seria esse trabalho da produção da vida, né? Porque o Marx vai dizer que existem duas necessidades humanas, o que ele chama de produção e reprodução.
esse trabalho da produção da vida seria a base da construção do trabalho improdutivo, que é o cuidar, que é o lavar, que é o se alimentar, enfim, que é o trabalho do cuidado, que é o trabalho das mulheres. Esse trabalho improdutivo, o Marx vai dizer, não gera valor, não produz valor. Então, para a sociedade capitalista. E aí a Eliette Saffioti vai discutir isso profundamente, fazendo uma crítica dura ao Marx e ao Engels, especificamente ao Marx, né, lá no Capital, quando ele vai definir isso. Porque ela vai dizer, olha, e o trabalho doméstico? Né? E aí é onde ela vai começar a adentrar os seus estudos sobre o trabalho doméstico. Então, esse trabalho do cuidado, que é o trabalho que na teoria clássica se chama a necessidade de produção da vida, ele é a base que sustenta a pirâmide para a sociedade capitalista. Quem é que forma, quem é que cuida, quem é que zela dessa força de trabalho que mais tarde vai ser explorada pelo capital? São as mulheres. E essa reflexão, o Marx e o Engels não vão fazer em nenhum momento. Mas não porque eles não são capazes dela, não. É porque eles não querem mesmo. Eles ainda acham que esse trabalho ele é papel da mulher. Né? Então, essa crítica fundamental está presente nesse trabalho aqui do mito na sociedade de classe. Então, queria dizer isso para vocês, que eu acho importante, né? A gente não passar em branco por isso. E aí também ela vai dizer assim, olha, o trabalho, a necessidade de reprodução vital é importante, né? Reproduzir. Mas também, aí é onde ela vai fazer a crítica ao mercado capitalista, né? Que o mercado capitalista não inclui as mulheres, ou não abre oportunidade, ou as mulheres iguais no mercado de trabalho, porque ele é bonzinho. Não. Ele busca essas mulheres, vai dizer Saffioti, porque o mercado tem uma necessidade de aumentar a sua capacidade, o seu lucro, a sua exploração sobre o trabalho humano, né? E aí, mulheres, crianças, não importa. Né? Não importa. Então, é necessário aumentar o lucro. Quem tem a necessidade de inclusão é o capital, Eliette Saffioti vai dizer, e não as mulheres. Né? Então, mas aí tem uma questão da luta das mulheres no mercado de trabalho? Sim, existe, mas do ponto de vista da chave analítica é essa, né? Ela fazer a gente se dar conta de qual é a necessidade de quem aí nesse processo, né? Que não é das mulheres, tá bem? Então, um pouco isso, gente. Esse segundo momento... Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Esse segundo momento é o momento que a Eliette Saffioti, como é que essa obra ela vai nos possibilitar um diálogo, ou talvez uma atualização, ou mesmo sei lá o que, né? Eu chamei, enfim, de diálogos mesmo da obra com o feminismo de esquerda, uma vez que a própria Eliette Saffioti faz críticas ao feminismo de esquerda, mas é uma feminista de esquerda, enfim. Isso faz parte, né, a contradição. Então, no caso do livro A Mulher na Sociedade de Classe, Mito e Realidade, ele traz uma característica que se tornou recorrente, né, que é compreender essas relações sociais, e que a Eliette Saffioti, por ter também uma influência durkheimiana, dos fenômenos sociais no bojo da complexidade dos próprios fenômenos sociais. Né? Isso é uma coisa muito, muito importante. Né? Então, por isso que ela vai desfazendo os nós e construindo os novelos. Né? Um exemplo disso é o seguinte: o que significa, então, compreender uma complexidade no bojo dos fenômenos sociais? E aí eu queria ler para vocês, está na página 55, uma parte que ela fala da maternidade. Né, da maternidade e quais são os problemas sociais que envolvem essa maternidade, né? Como é que ela desfaz os mitos, né, e traz para a realidade a questão. Então, eu vou pedir licença para ler para vocês, que eu acho que é muito interessante e também, digamos assim,
exemplifica, né? Não fica só teórico, enfim. Então, ela vai dizer o seguinte, na página 53, 54 e 53, ela vai dizer que a condição da mulher na sociedade de classe tem sido vistas por numerosos estudiosos como resultado de junções de fatores de diversas ordens, né? De ordem natural e de ordem social. Nessa ideia de que o problema precisa ser visto na sua complexidade do fenômeno, ela vai dizer assim, que a maternidade envolve sérios problemas para o trabalho da mulher na sociedade competitiva, é um truísmo. Resta saber se as medidas postas em prática significam soluções adequadas, quer do ponto de vista do equilíbrio da personalidade humana, quer do ângulo da socialização dos imaturos, quer ainda do equilíbrio da sociedade, já que os problemas de ordem natural são, por sua vez, dizer, tornamos sociais pela civilização, e é nesse nível de soluções que devem ser encontradas. A maternidade não pode, pois, ser encarada como uma carga exclusiva das mulheres. Estando a sociedade interessada no nascimento, né, nessa força de trabalho, e na socialização de novas gerações, como uma condição da própria sobrevivência, é ela que deve pagar pelo menos parte do preço da maternidade, ou seja, encontrar soluções satisfatórias para os problemas de natureza profissional que a maternidade cria para as mulheres. Com efeito, as sociedades de classe têm posto em prática algumas medidas que visam possibilitar a atividade ocupacional das mulheres. A licença remunerada, antes e depois do parto, né? Entretanto, ela não é uma solução parcial, embora necessária. A descontinuidade do trabalho feminino fornece aos empregadores alguns dos argumentos que justificam a subalternidade das mulheres na hierarquia e nas posições de empresa. Assim, preferência desse trabalho masculino postos na responsabilidade, que depende do progresso do próprio empreendimento econômico. Olha só essa discussão aqui de gênese da Safiotti, né? Pensando nesse sentido, né? Ela vai dizer, claro que a creche, que a educação é importante, né? Mas ela não é suficiente, né? Esse problema da maternidade também é um problema social, né? E isso não pode estar só na conta das mulheres, como o que faz a sociedade patriarcal. Por quê? Porque não se tem uma discussão de fundo, na verdade, sobre o que é esse trabalho do cuidado. E por que, de fato, só as mulheres têm que pensar, têm que cuidar. E só os homens têm que pensar. Então, é essa crítica que ela faz, e ela usa, então, a questão da maternidade como um exemplo. E aí, a partir dessas discussões dela, surgiram muitas questões que veio no sentido de solucionar algumas coisas, mas não de fato resolver. Porque mesmo nós tendo creche, nós tendo as condições para as mulheres deixar seus filhos para ir ao mercado de trabalho, quando elas voltam para casa, todo o trabalho da educação, do cuidado, do botar o guri para dormir, de ver se o tema está pronto, de ir na escola, ele ainda sobressai sobre a mulher. Então, a discussão de fundo, diz a Safiotti, ela não é feita, inclusive dentro do feminismo de esquerda. Ela não é feita, né? Porque as mulheres, porque isso precisa ser um problema social, né? Então, e a Safiotti traz isso, é muito importante, né? Por exemplo, assim, ela tem uma parte aqui que ela mais à frente ela vai dizer assim, e daí ela bota um gráfico, né? Por que os homens ocupam aqui nos anos 60, né? Ela está falando de 40,5% do mercado de trabalho, né? E por que os donos das empresas alegam que as mulheres não podem ocupar aquele mesmo lugar? Está implícito que tem a ver com a maternidade, né? Porque se o filho fica com febre, se o filho não pode ir na escola, quem é que vai ter que faltar ao trabalho? Quem vai precisar faltar ao trabalho? Quem é que tem que se preocupar? Né?
Então, isso é uma coisa que essa Fiote fala e acho que é bem, bem importante a gente compreender, né? E aí a gente critica, a gente concorda com a crítica que a Maria Lúcia faz, que é ainda uns diálogos incompletos que essa Fiote faz com o feminismo de esquerda, porque ela ainda está. Daí eu vejo que a crítica ela é interessante, mas também ela é compreensível, porque a Safiotti também ainda também está se descobrindo uma feminista. Né? Ela também está muito fazendo crítica ao feminismo europeu, do século XVIII, do século XIX, né? Que ainda é um feminismo que está muito na luta do sufragismo, sem conseguir compreender as relações sociais mais amplas, né? Então, ela faz alguns diálogos que a Maria Lúcia vai chamar de incompleto. Mas também a gente precisa destacar a importância, a potência desse pioneirismo da Safiotti, né? Ela enfrentou toda uma USP, ela enfrentou toda uma academia que disse isso que você está escrevendo não faz sentido. Ela enfrentou uma esquerda, quer dizer, o esquerdo macho aí, né? E claro que ela está muito lendo Clara Zying, ela gosta muito, ela está muito lendo Rosa Luxemburgo, ela está muito lendo Simone de Beauvoir, mas ela enfrenta isso de uma forma muito importante para nós mulheres que viemos depois, entendeu? Não que foi fácil também para nós, mas enfim, né? Porque esse pioneirismo da Safiotti, ele vai buscar compreender essa desigualdade e a opressão das mulheres no contexto das relações de dominação capitalista. E ela vai dizer, olha, esse negócio aí da gente querer igualdade no mercado de trabalho, isso aí é uma contradição da contradição. Porque quem busca igualdade é o liberalismo. E que tenta, e esse liberalismo clássico, esse liberalismo que busca essa igualdade e busca as formas de lei e as formas burocráticas para diminuir esses conflitos, essas contradições. Na vida real, onde a história é cunhada pela luta de classes, não existe eliminar desigualdade sem superar as formas de produção capitalista. Não existe, essa Fiote vai dizer isso. O que a gente pode buscar na sociedade de classe é um trabalho menos explorado para as mulheres, mais compartilhado, enfim, mas isso não, essa coisa da igualdade, enfim, isso é coisa para o liberalismo. E a gente tem que entender isso, porque senão a gente cai nos golpes, né, gente? A gente cai nos golpes da teoria. Então, como ela está apoiada nessa perspectiva marxista, né, ela continua sendo essa inspiração, enfim, mesmo que vocês digam aí para a gente, eu sei que a Safiotti não é estudada mesmo nos meios de esquerda e nos movimentos sociais, ela é uma referência fundante, assim, para nós que estamos nesse processo de diminuir ou de compreender, talvez, diminuir não, mas de compreender as desigualdades que existem nos espaços, né? Todos os espaços. De partido, de sindicato, da universidade, dos nossos departamentos, dos nossos movimentos sociais, né? Então, ela é muito, muito importante para a gente compreender. Agora, uma provocação para a gente, né? Que pensador ou militante social viveu o ressurgimento do feminismo nos anos 60 e 70 a partir de uma perspectiva de esquerda e não se viu, em momentos distintos do debate feminista, desafiada por essas dúvidas, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente está conversando aqui, né? Ela não se via desafiada por essas questões, né? Mas ela fazia o debate, né? Porque, como ela mesma diz numa entrevista, a gente
Isso são coisas históricas, isso não é algo novo que a gente está apresentando aqui. A gente não está falando de algo que ressurgiu do novo, né? Enfim, então é fundamental que a gente reconheça essa perspectiva, né? Eu diria que se eu ganhasse R$1 por cada micromachismo que eu recebo todos os dias, palavras, inclusive, eu enchia o tanque de gasolina do meu carro, né? Porque tá caro para encher o tanque. Porque é um absurdo isso, né? Que é assim, né? Pensadoras, é visível o negócio. É visível que os homens... aqui, aliás, a Fiote está com pesquisas, eu só vou dar um dado para vocês. Não é uma coisa que a gente não enxerga, é material. A gente não está aqui fazendo masturbação da teoria, sabe? É algo que é material, assim. Aqui, vamos ver aqui. Ó, para vocês verem, ela faz um quadro dos salários da indústria em 1920, no Brasil, e ela compara com o segundo sexo, tá? Lá da Safiatin, da Beauvoir. Então, ela está dizendo aqui, ó, que os salários eram em R$1.000, né? Então, porcentagem de mulheres, porcentagem de homens, né? As mulheres recebiam 40,7% a menos que os homens. Imagina. Então, imagina esse dado, né? E aí, depois, ela compara com a presença das mulheres na universidade, na escola. Rendimento médio mensal, acho que é mais aqui para frente. Ela compara com os números das mulheres na universidade, na profissionalização, na escola, em buscar construir uma carreira, enfim, que é o que todas nós queremos, enfim, todo mundo quer uma carreira, construir uma carreira. Ela mostra aqui no quadro, não é algo que ela está... Porque ela é socióloga, né, gente? Trabalha com estatística. Ela traz para a gente os dados, né? Enfim. Eu sei que uma mulher para 90 homens, entendeu? Assim, nos anos 60, nos anos 20, né? Porque as mulheres não podiam adentrar a escola. É lógico que esse critério de profissionalização e de formação, as mulheres jamais estão muito longe de alcançar, vocês entendem? Isso, claro, que hoje um pouco mudou. Hoje, se a gente olhar o censo do número de matrículas no ensino superior, as mulheres são maioria, viu? Na graduação. Esse dado quantitativo, ele melhorou, mas qualitativamente, as mulheres ainda continuam ocupando os piores postos de trabalho. E se a gente olhar na pirâmide, as mulheres negras são as últimas. As mulheres negras e as mulheres indígenas, né? Eu não gosto muito de colocar as indígenas quando falo de mercado de trabalho, porque as indígenas têm uma outra perspectiva, né? Enfim, mas se a gente olhar na pirâmide, ainda nós mulheres nós somos ainda o segundo sexo, sem considerar a raça, né? Então, como é que as pessoas não estão vendo isso? Hello? Né? Então, isso é algo que não precisa também de muita masturbação teórica para entender que a desigualdade das mulheres no mercado de trabalho, ela está por detrás dessa desigualdade, tem todo um pensamento macho de homens que faz com que essas questões permaneçam. Porque nos lugares onde precisa se pensar políticas públicas de inserção das mulheres no mercado de trabalho, são os homens que estão. São os homens que continuam ocupando maioria no Congresso, no Senado, são os homens que continuam nos lugares que precisam ser pensados por mulheres, protagonizados por mulheres. Essa piadinha desses colegas de esquerda que, mas as mulheres estão, olha aí, professora, as mulheres estão, a maioria das nossas secretárias são mulheres. Aí eu olho para o sujeito e pergunto se ele quer pintar a minha cara, que é de pau, né? Então, assim, nós estamos falando de mulheres nos lugares de pensamento, de criação, de elaboração, porque não é um problema dos homens ser segundo sexo. Agora,
ser segundo sexo precisa ser um problema de toda a sociedade. Então, é muito, muito, muito importante. Então, essa perspectiva que essa Fiote nos traz é importantíssimo, né? Porque esse debate que ela faz transita, né, gente, no sentido de toda a sociedade de classe, né? Eu escutei de uma colega esses dias da Decolonial, até fiquei com dor de estômago, sabe? Que ela chegou e disse assim, numa das aulas, não, essa questão das classes sociais não serve mais para nós. Aí eu de novo pensei, hello, onde que essa pessoa está, né? Onde que essa pessoa, que ela pensa que ela está num país pré-capitalista, vivendo numa comuna, eu não sei onde ela acha que não, como assim, né? Enfim, então, importante o texto dessa Fiote, porque ela faz a gente entender e também a pensar o que são os elementos que transitam e estão tangenciando também, né? Essa questão do valor do trabalho e a produção do trabalho e a exploração do trabalho, que é das mulheres, né? Tem a ver com as mulheres, né? Bom, gente, a subversão dentro das regras, dentro do cânone marxista. Sim, eu botei um ponto de interrogação aqui, né? Porque depois vocês vão ler mais essa Fiote, vocês vão poder, talvez, responder essa pergunta. Eu penso que sim, que ela faz uma subversão das regras, ela vai questionar coisas fundantes da teoria clássica, como, por exemplo, o trabalho produtivo, né? Como assim o trabalho improdutivo, o trabalho do cuidado não cria valor? Quem é que cuida e quem é que prepara toda essa força de trabalho que o capital vai explorar mais na frente? Isso não cria valor? Então, é importante dizer que ela vai fazer uma série de subversões dentro das normas capitalistas, dentro do cânone marxista, né? E muitas vezes se posicionando a própria teoria clássica, mas ela vai herdar o método, né? Ela vai herdar o método materialista e vai trazer para a centralidade dessa reflexão não só o trabalho, mas as mulheres, né? E por isso que essa ideia do nó, o nó é um mito, né? E a realidade é um novelo que se forma. Então, é muito importante essa questão, porque essa Fiote, ela insiste e reitera o objetivo dela o tempo todo, que é compreender a posição das mulheres nos marcos do modo de produção capitalista e explicar como a elaboração social do fator natural do sexo atua de forma a colocar mulheres em condições diferenciadas dos homens na dinâmica capitalista. É com foco nessa dinâmica que vai buscar os mecanismos que fazem com que os fatores considerados externos à economia ou à organização da produção, como sexo e raça, sejam absorvidos como elementos de exploração. Vejamos bem, ela não faz, ela não é possível a gente olhar isso com a perspectiva da interseccionalidade, ela não está considerando isso, assim como ela está falando aqui do fator natural do sexo num sentido bastante binário, tá? Se a gente fosse atualizar essa teoria hoje, fosse tratar disso no diálogo com essa Fiote, isso precisaria ser revisto, né? Ser revisto com muito cuidado e com muito preciosismo a própria obra dessa Fiote, entendendo que ela está no início do século, que ela está nos anos 60 e que esse debate, né, do gênero, enfim, vai começar a se amadurecer nos anos 80, final dos anos 70, nos anos 80, né? Então, é muito importante a gente compreender isso, né? Dois elementos que você levanta que eu acho fundamentais, assim. O primeiro que é essa questão do método mesmo, né? As marxistas têm esse rótulo de que a centralidade do trabalho é o princípio educativo, né? E aí eu acho que uma coisa que a gente tem se dado conta é que é a centralidade do trabalho de quem?
né? Então, a gente se pergunta por isso. Eu, particularmente, me pergunto por isso. Então, nessa perspectiva de não é negar o trabalho ontológico, que foi o trabalho lá pensado para Marx, mas de que eu não gosto muito da ideia de formar consciência, mas de ampliar a consciência do método, de que, bueno, sim, é a centralidade do trabalho de quem? Né? Então, acho que isso é um elemento bem importante e eu acho que isso atualiza o método, né? E aí, não nesse movimento de negação, porque não cabe para o materialismo histórico, né? Para o materialismo histórico cabe a contradição como princípio, a totalidade e a historicidade. São os 3 princípios do método. Então, não cabe a negação, né? Então, acho que isso é um elemento que tu trouxeste muito bem, que nós temos pensado muito dentro do materialismo feminista ou do feminismo materialista. E aí a gente se pergunta o que o feminismo tem que aprender com o marxismo e o que o marxismo precisa aprender com o feminismo dialeticamente. E a segunda questão que tu trazes, que para mim é muito, muito caro e muito importante, eu gostaria que todas as pessoas que estudam nessa escola com a gente, enfim, entendesse, que é a necessidade da gente sair do mundo da aparência. E isso Marx fala lá na questão judaica. É importante que nós possamos sair do mundo da aparência, porque a aparência nos confunde. Né? Daqui um pouco a gente está achando que o nosso inimigo é a mulher branca. Né? E não é. O nosso inimigo é o patriarcado, é o capitalismo e o racismo. É óbvio que tem as representações, enfim. Mas, assim, quando tu sai do mundo da aparência, porque a aparência nos confunde, é muita coisa, né? E vem para o mundo da essência, que é buscar a compreensão da realidade aparente do ponto de vista da antítese. Gente, se tiver difícil, vocês me falam, tá? É a gente dar um salto teórico, metodológico e de soluções das lutas. Então, assim, o nosso desafio enquanto pensadoras de esquerda, pensadoras decoloniais, é sair do mundo da aparência. Tem coisas que me aparecem, às vezes, que eu penso, gente, eu não estou vendo isso, eu não estou ouvindo isso. Mas também é compreensível, dado a conjunção social que a gente vive hoje, né? De que não se tem nada muito... O Marx deve virar no túmulo, né? Não se tem nada muito... não se tem nada muito sólido, né? Então, assim, é muito compreensível que a teoria também acabe sofrendo essas convulsões, porque a sociedade está em convulsão. Então, mas o que a gente não pode perder, e que eu penso sim, é essa perspectiva de sair da aparência e ir para a essência. E isso a gente só faz com método. Né? A gente não faz com leitura... com leituras aleatórias, ou com ler um livro da Bell Hooks, acha que já é Bell Hooksiana, ou ler o Manifesto Comunista e acha que é marxista. Desculpa, gente, mas não é assim. A teoria, o trabalho da teoria, ele precisa ser fundante nas nossas práticas revolucionárias. Entende? Por isso que chega perto das eleições, o PT começa a dizer assim, não, que não dá tempo de preparar uma mulher para o cargo, não, que não sei o quê. Por quê? Porque a gente nunca sai desse mundo da aparência. E chega de raivosidade com as nossas companheiras, né? Acho que isso, assim, a nossa raiva tem que ir para onde tem que ir, tem que canalizar. Acho que isso é um exercício para nós mesmo, como feministas, né? E eu também não tenho raiva dos homens. Eu tenho raiva daqueles ditos de esquerda que conhecem esse debate, não só de esquerda, mas dos homens que conhecem esse debate e que ainda continuam pensando que isso é coisa de mulher. E deles eu tenho raiva. Mas eu não tenho raiva de dizer, olha, colega,
tenho 2 colegas que são muito queridos, muito pró-feministas. Eu disse, colega, isso que você falou é extremamente machista. Ele, é mesmo, Rita? Eu disse, é. E daí eles pensam, e digo, Rita, nunca mais vou falar isso. Então, assim, eu ainda tenho paciência com esses sujeitos que, né, não estão aí estudando isso e também, né, mas que estão abertos para estar lado a lado, né? Não, vou dizer que assim, ó, na página 122 do Mito e Realidade, eu achei a Damares aqui e a Sara, aquela lá que lidera as mulheres bolsonaristas, né? Enfim. E é muito interessante que aqui a Safiotti está fazendo uma menção à reivindicação da Mary Wollstonecraft, fundamentalmente nesse livro aqui, né? O Direito das Mulheres, Reivindicação do Direito das Mulheres, que é uma resposta à lei da França, promulgada em 91, né? Só que a Mary, além de estar fazendo a luta contra esses sujeitos, né? Ela também está tentando combater pequenos grupos de mulheres que visam a não ampliação dos horizontes culturais e intelectuais das mulheres. Olha que interessante. E aí, a respeito desse incipiente no feminismo, assim pronuncia em 1838 a senhora chamada Caroline Norton. Né? Ela vai dizer o seguinte, abre aspas, as disparadas e estúpidas teorias desenvolvidas por umas e outras mulheres acerca da igualdade de direitos e inteligência não constituem a opinião geral entre seu sexo. Eu, pelo menos, eu e milhões mais, creio na superioridade natural do homem, como creio na existência de Deus. A posição natural da mulher em relação ao homem é de inferioridade, acreditem. A própria Beatriz Webb, que mais tarde se tornaria investigadora social, demonstrou-se capaz de desenvolver trabalho tão eficaz contra os homens, declara publicamente, ao assinar um manifesto de protesto contra as sufragistas. Nunca conheci um homem que não tenha considerado, por pouco que eu tenha lido ele, valesse a pena, pois ele é superior a mim. Tá escrito, tá, gente? Não tô, tá aqui, ó. Eu até li 500 vezes isso, porque eu não acreditei. E vejam o quanto era importante aquele momento histórico para as mulheres, porque elas estavam organizadas já em grandes congressos, conferências, para a lei que sairia em 42, que era importantíssimo em relação ao trabalho das mulheres, né? Que proibia mulheres gestantes e crianças com menos de 7 anos no subsolo da mineração, e que também reduzia a jornada do trabalho das mulheres e das crianças para 12 horas, eram 16, né, gente? O Marx conta isso lá no Capital. E a lei de 1847, que reduzia a jornada das mesmas categorias para 11 horas, e a de 48, que reduzia para 10 horas. Isso está no Capital, né? O Marx conta o quanto foi importante a aprovação dessas leis. E nesses movimentos, a gente vai encontrar essas mulheres como a Norton, né? Que defendem esses princípios conservadores, né? De uma moral burguesa, pequeno-burguesa, em relação a todo o movimento das mulheres que está sendo cunhado aí nesse momento histórico, né? E é bem importante dizer, mais à frente a Safiotti continua dizendo, olha, esse processo se dá junto ali ao processo abolicionista também, né? Tanto que ela diz assim, tem um momento que ela diz assim que eu acho muito interessante, né? Que ela acredita que o sucesso dessa luta ela não vai se dar em separado, né? A questão do abolicionismo e do feminismo, né? Ela diz isso. Me ouviram agora, gente? Que horror. Gente. Me ouviram agora? Tudo certo? Então, para a gente perceber que as Damares das Vidas e esses grupos conservadores e ligado a essa moralidade, né, burguesa, enfim, eles estão presentes no decorrer de toda a história, enfim, né?
Então, aqui, né, a Safiotti, ela traz essa questão que está colocada, essa questão dela está colocada no meio da discussão sobre o feminismo como uma solução, né? Para mostrar que o feminismo nunca foi um movimento homogêneo e que as mulheres nem todas estavam conectadas com essa luta, né? Porque o patriarcado está ali vigiando, né? O patriarcado está vigiando. Então, ela colocou isso para mostrar que, mesmo no seio da efervescência do século XVIII e XIX, com as lutas feministas, existia grupos que eram antifeministas e grupos conservadores, né? O que a crítica, que tanto que a Simone de Beauvoir como a Eliette Saffioti fazem, é ao feminismo liberal, né? E aí ela demonstra que existia aí esse grupo de mulheres, inclusive grupo de mulheres pensadoras, como é o caso que vai escrever conforme, ela diz aqui, conforme no mesmo nível que o Einstein, enfim, né? E que assina o manifesto contra o sufrágio. Então, sim, aí ela vai relatando alguns exemplos, né? O que as mulheres queriam. E eram grupos de mulheres brancas da igreja conservadora, né? Ou seja, mulheres liberais. Não sei se dá para chamar de feministas liberais, tá? Eu acho meio contraditório falar em feminismo liberal, mas não dá para dizer isso. Elas eram liberais. E no Brasil, sim, existem muitas mulheres liberais nas academias e enfim, né? Eu não vou ficar citando o nome porque, enfim, mas a gente tem muitas colegas aí que acham que o feminismo é uma bobagem, que isso é coisa de ativismo, que isso não tem nada a ver com teoria, que isso... Meus colegas até brincam, né? Quando eles brincam, não, até eu que brinco com eles dizem bem assim: o que tem de metafísico nessas tuas pesquisas, Ritas? E daí eu pergunto assim: o que tem de útil na tua, né? Porque é isso, né? Esse pensamento não engajado de uma teoria distante da prática, ele é hegemônico. Né? Ele é hegemônico. Por isso que toda crítica que se faz ao pensamento, à universidade, ela é justa e ela é legítima. Existe um pensamento hegemônico, que é um pensamento que vai desconstituir o sujeito da produção do conhecimento, que vai entender que teoria não tem nada a ver com prática, tudo isso. Então, a gente tem vários ideólogos dentro da academia, tanto homens como mulheres, que não produzem um conhecimento engajado, enfim, que são conservadores e que olham para o Brasil e acham que está tudo bem. Eu penso que isso é bem importante, né? Que bom que essa geração consegue elaborar essas perguntas, né, Natália? Eu vejo a minha filha também. A minha filha vai ter a possibilidade de fazer outras perguntas que nós não conseguimos fazer, né? E, portanto, tivemos que sofrer tantas violências por não conseguir fazer perguntas que nos ajudassem a pensarmos sobre a nossa existência, sobre quem somos, né? Enfim, sobre o fato de nos confessarmos mulher, né? Como vai dizer a Graciela Herrera. Mas eu, falando disso de feministas, né? É interessante porque nem a Eliette Saffioti e nem a Simone de Beauvoir e nem outras também, elas se diziam feministas, né? A Eliette Saffioti, inclusive, diz talvez eu seja mais conhecida por fazer crítica ao feminismo, ela diz isso numa entrevista, né? Do que mesmo estar elaborando para o feminismo, né? Então, eu penso que a gente se criou uma ideia extremamente equivocada, né, de ideias extremamente equivocadas e violentas em torno do conceito do feminismo ou dos feminismos, né? E eu penso que a nossa tarefa histórica e como escola, as pensadoras, é um pouco isso também, né? E conhecendo o pensamento de mulheres feministas ou não feministas, que se dizem ou não se dizem feministas, enfim, para que a gente possa
elaborar a nossa forma criativa de fazer feminismo, né? Porque na ideia mais radical, na questão mais radical do feminismo, é dizer, olha, nós, mulheres, somos gente. Somos gente. É isso, a ideia mais radical, né? Daí vem tudo que pode vir, né? Então, eu acho muito, muito importante. E por sermos gente, precisamos ser respeitadas e também em todos os âmbitos, né? Essas questões das violências e microviolências no meio acadêmico é diária, né, gente? Eu tenho um chefe, assim, que cara, eu vou mandar minha conta de terapia, eu juro, vou mandar minha conta de terapia para ele futuramente, sabe? Porque são extremamente violentos, atropelam, não escutam, dizem tudo o que você disse de uma outra forma, boicota, enfim, é de tudo, né? E tem mulheres nesse departamento que se silenciam, se fazem o pacto do silêncio, porque pensam que vão poder ser perseguidas também. Então é muito grave o que acontece. Mas eu ainda aposto, e tem uma que eu já ando conversando, né? No sentido, mulher apoia a mulher, enfim, essas coisinhas mais simples, né? De que eu aposto que há uma mudança. Eu sou, como vai dizer o Gramsci, né? Eu sou uma otimista futurista, né? Eu aposto que em algum momento a gente vai conseguir transformar isso. Então, acho que é bem importante. Limites e contradições das elaborações do marxismo clássico estão apontados pela Safiotti. O principal limite que ela aponta do marxismo clássico, nós já falamos aqui, que está nessa obra, A Sociedade de Classe, a Mulher na Sociedade de Classe, que é a discussão com Marx e com Engels sobre a mulher, tudo bem, ela ocupa espaço no mercado de trabalho, mas o trabalho do cuidado, o trabalho doméstico ainda está no privado, é de responsabilidade das mulheres e, portanto, né, enfim, a base da produção do conceito de trabalho improdutivo, o que eles chamam de não produtor de valor, e a Safiotti vai dizer que eles estão equivocados, né? Então, essas contradições ela aponta, sempre buscando compreender a situação das mulheres que vislumbram caminhos para romper com a desigualdade, né? Mesmo ela dizendo, olha, a desigualdade ela faz parte da estrutura dessa sociedade capitalista, machista, racista, né? Faz parte, a desigualdade é um motor da sociedade capitalista e machista. Assim como a igualdade, viu? Na contradição. Então, assim como a igualdade. Então, ela busca trazer, então, para a centralidade do trabalho, num primeiro momento da Safiotti, o trabalho da mulher, né? E o papel da mulher nessa sociedade de classe. Enfim. Então, mais uma última provocação aí para a gente finalizar a nossa aula de hoje, que é isso, que tem muito a ver com o que vocês estão dizendo, assim, Bárbara e Natália, né? A Safiotti, ela fez bem mais críticas ao feminismo pequeno burguês do que mesmo escreveu sobre feminismo. Ela escreve sobre gênero, né? E, fundamentalmente, o papel da mulher na sociedade de classe. Então, não seria um pragmatismo, chamar a Aliette Safiotti de feminista, afirmando que ela faz muitas críticas ao feminismo, né? Porque ela diz o seguinte, o feminismo pequeno burguês não é verdade um feminismo, uma vez que ajuda a dissimular as contradições internas das sociedades e das classes, né? Então, fica aí uma provocação para a gente pensar, né? Seria, então, esse debate atual, né? Afinal de contas, qual é a solução do feminismo? Vou fazer essa pergunta: qual é a solução feminista para essa sociedade de classe que hoje deixa milhares de mulheres em situações de esgotamento por conta do trabalho, do excesso do trabalho, por conta da falta do trabalho, né? Enfim, qual que seria
qual que seria uma solução feminista, ou as soluções feministas, para a gente pensar juntas a partir do que essa Fiote desenha aí. Enfim, gente, vamos conversar um pouco. Aqui estão as referências que eu utilizei, que eu estudei para organizar e preparar essa aula para vocês com muito carinho e com muita vontade, né? E esse material depois vai para o Classroom, tá? Para vocês terem acesso.